Quem tá na correria pela periferia no interior da Bahia, me diga qual é de mesma, qual é de mesma. E quem faz sua parte pela arte em prol da comunidade é quem sabe qual é de mesma, qual é de mesma. Quem luta pela cultura, que conhece a sagrada labuta, e é sobre essas lutas qual é de mesma, qual é de mesma. Quem corre pelos pobres, a causa é justa, o gesto é nobre, e é sobre esses corre qual é de mesma, qual é de mesma. É música, cinema, teatro, literatura, e a nossa loucura ainda é a mesma. Qual é de mesma, qual é de mesma. Boa noite, meu povo, povo lindo do Território 18, povo lindo do litoral, do Agreste da Bahia. Como é que vão vocês? Hoje nós estamos com Carlinhos Zambê em nosso estúdio. Antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu dar as boas-vindas a vocês a esse som. Dá uma ouvida nesse som, só um pouquinho, só para vocês sentirem um gostinho, olha só isso. Alagoinhas, Bahia, várias quebradas, lugares embaçados, ligaram? principalmente as áreas, Como é o nome do várias som? fitas acontecendo. Filme de Alagoinhas. Matando, até morrendo eu não entendo, mas compreendo o que tá acontecendo. Sangue Real, bate certo. Abraço a todo mundo aí da família Sangue Real, família Bicho Solto também. Gente, ó, hoje nós estamos começando nosso 6º episódio. Antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu mostrar aqui pra vocês a indicação de literatura hoje, Palavrório e Cidade, nosso amigo Pedro Marcelino, um livro de crônicas e memórias de Alagoinhas, vários personagens, histórias hilárias. Então, para vocês querendo conhecer um pouco mais das memórias de Pedro Marcelino, né, e a sua interpretação de Alagoinhas, Palavrório e Cidade, publicado pela Cogito Editora. Então, muito bem, hoje, meu povo, aqui com Carlinhos Zambê. Tudo bem, Carlinhos? Tudo em paz. Pedro Marcelino Pinto Neto, abração, meu irmão. Tenho que adquirir seu livro também para minha galeria de artistas escritores da cidade. Muitos, né, cara? Muitos, tenho alguns, né? Já tô com alguns. Falta Wagner, 2 de Wagner. Ah, não, você já tem um. Tenho não. Não? Não se preocupe, hoje a gente resolve isso, tá? Então, gente, ó, hoje nós vamos falar sobre juventude negra e políticas públicas para a cultura aqui em Alagoinhas. Carlinhos Zambê é hoje o atual presidente, não é isso, Carlinhos? Do Conselho Municipal de Política Cultural. Do Conselho Municipal, que é o nosso conselho aqui em Alagoinhas, é o conselho em que a sociedade civil pode participar do desenho das políticas públicas e fiscalizar a execução dessas políticas públicas voltadas para a cultura. Tá? Então, hoje, nosso papo aqui, Carlinhos, nós temos nosso serviço de mesa, tá? Para você... a coisa aqui é chique, viu? Se sentir mais acolhido. Aqui a gente não brinca em serviço. Tá completo aqui hoje o menu, é? Tá, sim. Porra. E aí, se decidiu? Eu quero com o número 1 primeiro. Número 1. De novo, mais então, uma vez, novamente. A mão da produção que é sempre eficaz, sempre certeira aqui em nossos pedidos. A mão da produção, por favor. Então, Carlinhos vai de número 1 e eu vou de número 7. Número 1 e número 7, a mão da produção. Aê! Então, a mão da produção aqui é só eficiência pura. Ai, que mão grande! Eficiência pura. Carlinhos, vamos começar... Valeu, mão. Vamos começar falando sobre... Rasta, traga um pouquinho desse número 7 para eu provar. Pronto, os dois número 7. Não, o 1, a do 7 eu quero só meia dose. Certo. Bem pequenininha. Quem adivinhar, gente, os livros que nós estamos indicando aqui, esses livros, a todo episódio eu indico um livro, né? Esses livros ficam disponíveis para a gente sortear para quem acertar o que estamos aqui bebendo nas canecas do Colé de Merma. Carlinhos, me diga como é que vocês se apresentam como músico também, você tem uma banda, a música na sua formação aqui em Alagoinhas, a música sempre foi presente em sua vida? A música chegou em minha vida, geralmente se diz tarde na música, né? Comecei com 15 anos a tocar nas bandas comerciais da cidade, pagode, axé. A princípio tocava contrabaixo. Passei muitos anos, uns 10 a 15 anos tocando contrabaixo. Mas você fez curso, tinha escola? Não, eu sou autodidata, eu vim começar a estudar música depois que já tocava há mais de 10 anos. Pô. Carlinhos, você como um jovem negro, você é criado nascido e criado em Alagoinhas? Sim, nasci aqui, rodei o mundo, mas sempre volto pra cá.
Tá. Qual é o bairro que você... A infância... Sou da Santa Isabel, Praça Maestro Luiz Santa Isabel. Santa Isabel. Ô Carlinhos, se você, na sua juventude, quando você teve interesse em tocar um instrumento, você tinha como gratuitamente, você tinha como aprender a tocar tendo um mestre, um professor, através de um curso? Não, na verdade, na época, a gente tinha muito revistinha de música. Eu sou da pré-história. Uhum. Então, assim, naquela época tinha minha turma ali da Praça Santa Isabel, que é Ninho, Júnior, Disso, a gente aí e meu tio Jean, a gente pegava as revistinhas e aí aprendia aquelas músicas Legião Urbana, Djavan, Caetano. E aí um pegava uma, já passava pro outro e a gente sempre trocando as informações, mas baseadas naquelas revistinhas, que não existia a internet como é hoje. A internet era de escada, que a gente tinha que brigar com a mãe para entrar meia-noite e sair 6 da manhã. Sim, sim, sim. Então, lembro dessa época. A gente terminava aquelas revistinhas, tinha uma loja ali que eu acho que se eu lembro bem, o nome era Primavera. É uma lojinha de revista ali na Praça do Coreto, onde é uma loja de sapato hoje. Sim. Ali era uma casa de revista e a gente ali era frequentador assíduo. Aí saía as revistinhas, a gente catava tudo que era revistinha para ir aprendendo a tocar aquelas músicas e tocar violão. Mas você não teve uma figura de alguém que te ensinasse? Isso não. Depois que a gente já tocava, já tinha montado até uma bandinha, que o finado Walter Ramos da família Ramos, que pegou a gente, aí ensinou mais relativos, essas coisas, mas a gente já tocava em banda. Uhum. Foi quando a gente passou a começar a querer entender um pouco da teoria da música. Você está falando que você tocava em banda. Você começou a tocar em banda com que idade? 15 anos. Com 15 anos. E era banda de quê? Pagode. Banda de pagode. Pagode quer dizer, pagode, não esse pagode de hoje, né? Sim. Era aquele pagode que tinha na época, já era samba, que era uma coisa bem diferente. Sim. Que eram uns pagodes que tinha letra, que tinha melodia. Uhum. Tinha brincadeira com os duplo sentido, mas ainda era só brincadeira, bem sutil, né? bem sutil. Tinha essa coisa do duplo sentido, mas era muito sutil. Como é que você vê, Carlinhos, a presença? Porque eu perguntei para você se você tinha feito curso, porque eu queria exatamente tocar nessa questão assim. Às vezes o jovem da periferia, o jovem negro, ele vê na música uma oportunidade, né? Mas ele não tem... Quer dizer, eu estou falando de hoje, mas de repente eu tô errando. Mas assim, ele não tem como ele se instruir naquele instrumento, ele aprender a cantar. Ou seja, não existe uma assistência pública para a formação de jovens nesse sentido. Isso é verdade. Mas também, na contramão disso, você tem hoje a velocidade que a internet é. Uhum. Hoje no YouTube você aprende tudo. Coisa que a gente não tinha naquela época. A gente tinha que pegar a revista, tinha que ler, tinha que entender quais eram os dedos, o que era corda, o que era tudo isso você via na revistinha para você ir colocando. Hoje no YouTube o cara só falta pegar em sua mão para atravessar a rua. Entendi. Porque você entra lá, tem os vídeos lá, o cara explica tudo, você vai. E é mais fácil porque você aprende vendo o cara fazer. Sim. Então termina que hoje a facilidade em relação a antes é muito maior para você aprender um instrumento. Sim. Eu tenho um estúdio de música e vejo uma imensidão de jovens que começaram a tocar vendo o YouTube. Claro que também a deficiência é que, antigamente nas revistinhas, você aprendia o nome dos acordes, posição de dedo, essas coisas todas. O que hoje os meninos aprendem a tocar. Então eu tenho um fluxo lá bem grande de uma galera que toca, mas que não aprenderam a parte melódica da coisa mesmo, o que significa... Tudo certo, mal. Cada letra é o número 7. Traga o número 1 para mim também. Então, eu acho que hoje tem essa facilidade. Na contramão disso, mesmo música sendo lei, a inserção de música na escola, ainda você não tem. Aqui no nosso município, no nosso estado, tem poucas cidades que eu tenho esse exemplo. Uhum. Aqui perto a gente até tem. Quando você estava falando a respeito de iniciação de música, a gente falou de pagode e eu lembrei também de outra forma de iniciação para esses moleques na música, que são as fanfarras, né? Isso. Foi o ponto que eu ia abrir a exceção, que a Lagoinhas você tinha uma válvula de escape que era a fanfarra. E as filarmônicas. Sim. Tanto a Euterpe e a Siciliana, ambas centenárias. A Siciliana que está num processo de desconstrução já há uns 10, 15 anos que está lá e a gente está tentando refundar aquela entidade.
que tá lá parada com o instrumental todo. Mas assim, você tinha as orquestras filarmônicas e você tinha a fanfarra. Que você conseguia ir e fazer música na cidade. Então, Alagoinhas tem um diferencial. E diretamente na escola, a gente tem um exemplo aqui da Fundação do Caminho. Sim. Que é a Escola Nova Esperança, que é da Fundação do Caminho, lá no Vale. Ela já introduziu música na escola já há muitos anos. Sim. Você tem, no mínimo lá do que eu acompanho, 6 anos que já tem música introduzida no cotidiano da escola. Então, o pagode aqui na Bahia, quando a gente fala, né, de jovens na periferia e fala de música, a gente sempre vincula reggae, rap, né? Mas eu acho que o que chega mais, que consegue levar mais jovens para dentro de um circuito de música, de uma pequena indústria, aqui na Bahia a inserção maior é o pagode. Como é que você vê essa relação do pagode com digamos, essa porta, né, de entrada do jovem de periferia para o universo da música? Nesse caso aí eu abro um parêntese bem negativo. É porque, assim, termina que tanto os governantes, quanto a grande mídia, quanto os grandes produtores da Bahia, eles abriram um segmento de música pobre. É o que está mais levando o jovem. São músicas que a gente falava do duplo sentido sutil, acabou o duplo sentido, agora é direto. É um som extremamente pornofônico e de baixa qualidade, tanto em letra quanto em música. São músicas com riffs o tempo inteiro com o mesmo riff. Sim, repetitivas, né? Se Renato Russo dizia que fazia as músicas com 4 notinhas, hoje eles fazem com 6. Sim, que é só riff o tempo inteiro. E falando abertamente de putaria, de sexo, dos órgãos genitais, de que tem que fazer. E isso, por que se deu isso? Primeiro, para os grandes produtores não é interessante que ele tenha um Djavan. Sim. Que se eu casar um dia, eu vou entrar com a música de Djavan que ele fez há 30 anos. Para eles não é interessante. Porque quando ele produz um som, que o som vai ficar aí por décadas, ele deixa de ganhar no imediato, que é aquela coisa do show de fazer, e o artista que fica ganhando. Então, para eles, o que é que a Bahia inaugurou? Um segmento de que você faz música que dura um mês. Entendi. Dura um mês. Então, ele não se preocupa com a qualidade da música, ele se preocupa com um refrão que marque, que chame a atenção e que ali por um mês as pessoas consumam. Aí no mês que vem ele já não quer mais aquele, quer lançar outro nome. E aí vai. Por isso que você vê a rotatividade, tanto no pagode quanto na própria sofrência. Você está dizendo uma coisa que o resultado é o seguinte: a permanência, para o sujeito entrar pode ser fácil, mas de repente para ele se manter, né, é quase impossível. Depois, 1 ano, 2 anos depois, você já quase impossível. Se você parar para analisar quantas bandas de pagode, de pagodão, desses pagode putaria mesmo, que nos últimos 2 anos sumiu ou estourou e sumiu, eu faço uma lista de vários. Desde aquela que estourou na Bahia com a Piriguete, tá com o fio todo enfiado, que foi aquela professora que foi demitida, que ela foi dançar no palco. Aí você bota vários nomes, o Canalha, o não sei o que, o não sei o que, vários nomes que vão surgindo e se apagando, que duram 1 mês, 2 meses. E você pegar só pelo pagode, não. Se você seguir o Arrocha também, que é um estilo musical que ele fala extremamente da sofrência, mas ele não fala de uma sofrência de uma forma que dure. Ele fala com uma coisa midiática também ali, que todo mundo fala. Corno, traiu, chifrudo. Se você pega nos últimos 4 anos, desde Pablo, aí você vai ver Pablo, Asa Livre, Cigano, não sei o que lá, que subiram aqueles preços astronômicos, chegaram beirando aos 200 mil, e de repente 1 ano depois caiu para 10% disso. Eu sei. Então termina que a música na Bahia, ela aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, uma desconstrução do que foi feito dos anos 60, 70 para cá. Sim. A coisa do samba reggae, do axé. E ninguém tá falando de som elitizado, não. Porque algumas pessoas dizem, porque é a cultura do pobre, não. Não, porque você tinha o samba reggae, que vinha diretamente do pobre, do preto. E que não objetificava a mulher, por exemplo. Isso, né? Você tinha naquela época o Lodum, Reflexo,
Tantos outros que faziam música boa. Você acha que é possível fazer outro pagode? Você acha que a periferia em algum momento vai fazer um pagode que seja... Que não tenha essas lástimas que a gente tá colocando aqui? Eu acho que ainda tem exemplos aqui, velho. Eu vejo assim... Eu não sou muito fã do pagode, não, mas eu vejo exemplo como o Xande, do Harmonia. Sim, sim. Ele continua aí há décadas construindo pagode sem cair naquele micho que é os canalhas, os africanos, o não sei o quê, não sei o quê, cheio de ó na frente aí que tá rolando de banda, ou até o próprio Léo Santana, sim, sim. que ele consegue fazer as músicas, fazer as danças dele, mas sem chegar naquela linha tão baixa que é o que hoje... Vocês devem ter uma ideia aqui, a casa de show de Alagoinhas hoje, que mais lota todo mês é o Open Bar. Porque para ele é interessante. Eu, como empresário, também seguiria... fácil por um caminho se a minha perspectiva fosse só grana. Mas assim, o que eu penso de música é o que você deixa como legado cultural. Sim, Por que nos meus eventos, nos eventos que eu tô à frente, eu sempre prestigio as bandas que tenham disco? O trabalho as autoral, bandas que tenham música gravada. Por quê? Porque quando a banda deixar de existir, o som que ele gravou e que ele jogou lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, tá lá pra vida inteira. Então, ele construiu realmente um patrimônio intelectual para a cidade, um bem cultural que está ali. Então, nessa perspectiva que eu penso. Mas os empresários que estão pensando basicamente no dinheiro, eles estão certos. Aqui a casa enche toda semana que botam um desses cantores com ó na frente. É o canalha, é o polêmico, o sócio, o cínico... o comandante. E aí vai, eu só tô lhe dando aqui o nome de uns 5 que passam por aí. Então, assim, nessa sequência, ele tá certo, ele enche a casa dele todo final de semana. Enche mesmo. Sim. Porque é um segmento que tá... Mas você tem exemplos na contramão disso que continuam fazendo música boa. Um pagode bom para quem gosta de dançar um bom pagode e ganhando o seu lucro. Ô Carlinhos, e política? Você falou aí sobre você aos 14, 15 anos, né, com revistinha, falando de música na sua adolescência. E política? E essa movimentação política, essas relações com movimentos sociais, ou trabalho comunitário, ou partidos, como é que isso começa na sua vida? Cara, eu estudava no Centro Integrado Luiz Navarro de Brito, o estadual, CETEP hoje. E nessa brincadeira eu conheci Douglas, Mário, uma turma que era do movimento. A gente começou a discutir movimento estudantil lá dentro. Paralelo a isso, eu comecei a me interessar pela Câmara de Vereadores. E aí fui ver. E fiquei fascinado com o Leonardo de Faro Teles, que de 92 a 96 era vereador, era 1 contra 16. Então aquilo ali me fez aproximar da política diretamente ao Partido dos Trabalhadores. Entendi. Então, em 96, ele já perdeu o mandato e eu já estava dentro do Partido dos Trabalhadores. Na época, fiz uma afiliação que se chamava afiliação interna, que antigamente não podia. 15 de outubro de 96, no Cantinho de Itália, onde hoje é Antônios. Zezé Ribeiro, saudoso, que abonou minha afiliação. Então, daquele momento para frente, eu comecei a estar de cabeça no movimento estudantil. Então, fiz parte da UMESA, da ABS, que é a Associação Baiana dos Estudantes Secundaristas, fui diretor estadual. Então, naquele momento ali, eu já comecei a estar dentro da política. Vim me afastar em 2016, foi quando eu me desfiliei do Partido dos Trabalhadores, em 2016. Mas hoje você é desfiliado? Não, voltei a me filiar depois desse governo aí. Eu digo, não posso me abster, eu tenho que estar nas fileiras de luta. Você nunca se candidatou, né? Não. Sempre foi trabalho... O seu trabalho dentro do partido sempre foi como assessor? Eu, assim, assessor a partir de 2001. Sim. Assessor a partir de 2001. Que eu fui ser assessor de Leonardo de Faro Teles em 2008, 2009 de Radiovaldo. E daí continuei nesse processo do partido, aí migrei para assessoria. Em 2003 passei no concurso da prefeitura, 2003, 2004. Mas continuei tocando tanto a assessoria quanto o trabalho como funcionário de carreira. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo agora, nosso primeiro intervalo, e aí no retorno a gente vai falar mais sobre essa questão política e a sua chegada ao Conselho Municipal de Cultura. Então, até já, gente, é rapidinho. Alagoinhas, Bahia, várias quebradas, lugares embaçados, principalmente as áreas, vejo várias fitas acontecendo, moleque portando, matando, até morrendo eu não entendo, mas compreendo o que tá acontecendo. A sequela do passado financia a lei do gueto, é imprevisível, os dias de paz do município. Passou fim de semana, é só velório conhecido, os fatos são verídicos,
Sem maquiagem eu não queria, mas é pura realidade da cidade. Sobe e desce da SAMU no comércio a toda hora, com giroflex ligado, fazendo a trilha sonora da população que vive dias de angústia, da mãe que viu a morte do filho depois da... E aí, gente, tudo bem? Vamos de volta aqui com Carlinhos Zambê. Nós estamos falando agora, vamos falar mais, né, a respeito da juventude negra no Brasil. Já estava aqui falando sobre música, periferia. Então agora a gente vai... Deixa eu mandar os abraços primeiro aqui, né? Porque vai o pessoal participando. Gente, participa lá nas redes sociais ou manda sua mensagem também para o nosso WhatsApp 75-3183-1218, como está aparecendo aqui na tela, tá, gente? Manda a sua mensagem que a gente lê aqui, ou coloca no ar, se for foto, se for vídeo, ou manda um abraço para Idalécio em Rio Real, comentando aqui também nas nossas postagens. A Alane, que é de Rio Real, mas está em Viçosa, Minas Gerais, acompanhando a gente, dizendo que o programa tá show de bola, que não perde toda terça-feira à noite. Joelina Almeida também, Danilo Freire, que também está sempre mandando os recados lá nos nossos vídeos. Luiz Henrique, o casal é de Sandro e Eva Carvalho, que agita tudo. Entre Cruz das Almas e Aramari não sobra pedra sobre pedra, tá? É de Sandro e Eva, aquele abraço. E ó, a gente recebeu um e-mail super importante da Associação Feirense de Pessoas com Doenças Falciforme, a FADFAL. Enviou um e-mail para a gente pedindo que a gente pautasse esse assunto aqui em um episódio do Colé de Merma, pedindo para que alguém de Alagoinhas, né, que se predispôsse a conversar com a gente. Então, eu não sei se dá mais nessa temporada, né, gente? Eu acho que a gente já está com a agenda toda cheia nessa temporada, mas a gente mantém o compromisso de fazer um episódio sobre esse tema. E também para a Thaís Calazans, que veio a Alagoinhas recentemente a apresentar o seu novo livro documentário, que foi ao ar também recentemente. Então, um abraço aí para todos vocês, muito obrigado pela participação. Então, deixa eu voltar aqui com o Carlinhos Zambê. Carlinhos, a gente terminou o bloco anterior falando de sua chegada ao Partido dos Trabalhadores, né, seu trabalho lá dentro. Então, agora a gente vai começar a pensar, Carlinhos, sobre essa questão da relação entre a juventude negra e a cultura no Brasil. Vamos começar assim. Se a gente for falar aqui de população negra, eu fiz um episódio com o Jussi e aí dei alguns dados, né, sobre a composição da população, questão de mercado de trabalho, e os dados sempre levam para o mesmo caminho já tem algumas décadas. A população negra está mais presente nos presídios, homens negros é o último grupo nas universidades, tá? O primeiro são as mulheres negras, mas os homens negros é o último grupo nas universidades. Então, a gente tem... quem mais morre por arma, né, no Brasil são jovens negros. Qual é o papel da cultura? Qual é a função social da cultura negra para a população negra brasileira? É difícil de responder, cara. Primeiro porque, assim... os governos têm que começar a compreender que cultura e educação têm que andar de mãos dadas. A cultura transforma. Então, assim... As pessoas que permeiam esse universo cultural de produção, de leitura, de conhecimento histórico, de tudo, são pessoas que raramente você vai ver à beira da marginalidade. Você vai ver à beira desse ócio. Então, assim, primeiro os governantes eles têm que compreender o papel importante que a cultura tem, não igual, mas próximo ao da educação. Porque aí você vai transformar aquele ser humano em um ser pensante de verdade, que conhece de onde veio e para onde ele quer ir. Ou seja, a cultura ela seria mais ou menos como um caminho de orientação nesse sentido. Porque a cultura abre a mente, cara. Eu brinco geralmente assim, digo que se você vai trabalhar música na língua portuguesa, coisa mais linda do mundo. Uhum. Você vai trabalhar interpretação de texto mandando um moleque interpretar as músicas que ele ouve em casa. Uhum. Você vai trabalhar redação dizendo, bora escrever uma música aqui, bora compor. Você gosta de ouvir o quê? Isso aqui beleza, bora compor aqui em cima disso. Aí são dois exemplos. Ou seja, a escola usa a cultura para educação. Então são coisas que tem que andar de mão dada. A cultura é transformadora. Quando você se apropria disso, você se torna outro ser. Você consegue discutir, você consegue debater, você consegue se posicionar, você consegue ser mais bem visto por uma sociedade como um ser pensante, um cara que tem algo a oferecer para um grupo. Uhum. Você se torna exemplo de muitos outros. Acho que isso é o papel que a gente precisa buscar para que a cultura tenha. Mas a cultura não tem nem orçamento.
É desde a LDB de 96 que a gente vê assim uma lei depois da outra, né? Música, teatro, para garantir a obrigatoriedade da presença dessas linguagens artísticas dentro dos currículos, nos currículos das escolas. Mas se a gente pensar fora da escola, como é que está o estado de cultura hoje? Né? Assim, qual é a política pública para a cultura que a gente tem a nível nacional? Você não tem. O nível nacional então, é a política do governo federal de desconstrução. Acabou o Ministério da Cultura. A primeira ação, a primeira canetada dele em relação à cultura foi acabar com o Ministério. A segunda foi colocar um presidente da Fundação Palmares que disse que no Brasil não tem escravidão. Que no Brasil não tem racismo. Nos dias atuais, a gente com exemplo de escravidão, de cárcere privado, estourando aí em vários lugares, e ele diz que não tem no Brasil, que não teve racismo. Uhum. Então, o governo ele não tem uma política inclinada para a cultura. Pelo contrário, uma coisa que pautou muito a cultura nos últimos meses, você teve a aprovação na Câmara da segunda edição da Lei Aldir Blanc e a aprovação da Lei Paulo Gustavo, que era mais focada em audiovisual. Com muita luta, diga-se de passagem. Muita luta, aprovou, foi para o governo. O governo vetou na totalidade. Aí volta para a Câmara e para o Senado. Qual é a discussão do governo dizendo que o Senado, o Supremo quer interferir no governo? E ele fez a mesma coisa com a Câmara. Uhum. A Câmara derrubou o veto, o Senado, por unanimidade, derrubou o veto. Volta para a mesa dele que ele tem que regulamentar e publicar. Ele assinou uma medida provisória, jogando para o ano que vem e para 2024. Ou seja, que um presidente que não vai ser ele, com fé em Deus, em todos os orixás do mundo. Uhum. Carlinhos, a mudança para ele, a mudança de norte para a política, para a cultura no Brasil, como era que estava antes? Olha, você nunca teve... Na verdade, os governos, isso aí é eu acho que uma avaliação que nós, militantes da esquerda, temos que fazer, é porque nem a direita nem a esquerda, eles nunca tiveram um olhar sensível para a cultura. Uhum. Os nossos não tinham nunca deram tanto valor como deveria ser dado, mas também nunca perseguiram nem tiraram os direitos. Uhum. O governo atual, sim. A gente tem aqui em Alagoinhas, exemplo, a gente tinha fundo de cultura, um recurso mensal que a gente recebia, aí conseguia tocar algumas coisas paralelas à Secretaria de Cultura, uhum. Porque o orçamento para a Secretaria de Cultura sempre é baixo. Uhum. Esse ano, se eu não me engano, o orçamento foi de 1.200.000, mas você tem um São João que consome 5 milhões, 4 a 5 milhões. Consome esse dinheiro e ainda tem que tirar de outros lugares. Ainda tem que buscar outros. Então, assim, você tem um orçamento baixo. O Conselho de Cultura, o que terminava é que a gente conseguia rodar um projeto de 5, 10, 15 mil, porque você tinha um recurso de 200 a 400 mil por ano. Uhum. E até de 2018, que era Temer o presidente, né? 1º de janeiro de 2019, a gente já não teve mais o recurso. Coincidentemente, o governo Bolsonaro chegou. Então, nem aqueles editais, né, que a gente teve... editais culturais. Sim. Você não tem... Porque não existe um estímulo a isso. Eu não sei qual o problema dele com os fazedores de cultura, ou ele acha que os fazedores de cultura, todo mundo deve ser filiado a partido de esquerda. Uhum. Sabendo eu acho que é um dado tão equivocado. Exemplo, eu sou presidente de uma associação de músico, que eu tenho 120 filiados. Uhum. Se tiver... Não vou nem falar de esquerda, entre partidos políticos de direita e de esquerda, eu não tenho 10% de filiado. Uhum. Eu tenho alguns que são do filiado a partir dos outros, PMDB, ou MDB, e outros que... Mas na totalidade dos 120, eu não chego a 12 membros da Associação dos Músicos Profissionais de Alagoinhas, que compreende músicos, produtores culturais... iluminadores e sonoplastas. Uhum. Todo esse universo ao redor da música profissional. Eu não tenho 10% que são filiados a partido político. Sim. E termina que eu acho que ele acha que todo mundo é esquerdista, então não vou dar dinheiro porque eu não posso criar, alimentar tanto financeiramente quanto intelectualmente essa classe. Popularmente, a gente também tem uma visão equivocada de colocar quem trabalha com arte, de colocar como sem profissão. Eu não vou usar a palavra vagabundo aqui, porque muita gente realmente chama artista de vagabundo, né? Então, me parece que talvez a visão do nosso grupo, do grupo que governa o Brasil hoje, talvez seja essa visão. Não, mas eles que são uma classe
que nos últimos anos tiveram mais ascensão no governo, ele acha que artista é vagabundo. Eu tenho um exemplo aqui de um amigo meu, vou até usar e dizer o nome dele, Anderson Xará, que era um dos músicos mais organizados financeiramente. Toda a estrutura dele vinha em volta da música. E aqui tinha um espaço que era... Eu não vou lembrar bem o nome. Era alguma coisa da Carne do Sol, que era em frente ali ao Colégio São Francisco, ali no próximo Rui Barbosa. Império da Carne do Sol, pronto. Um dia ele tocando ali, e quando sai, aí o cara fez elogios a ele, que ele tocava muito bem, toca pra cacete e tal. Aí perguntou, sim, mas me diga aí, você trabalha com o quê? Aí Xará disse, isso é do lado. Aí Xará fez, eu trabalho com música. Aí ele, sim, tudo bem, mas e trabalhar mesmo? Você faz o quê? Aí eu trabalho com música. Aí ele continuou insistindo. Eu lembro que ele tinha um carro, acho que era um Gol. Aí eu peguei, me retei, entrei na conversa e digo, velho, você não tá vendo que a sua frase é extremamente discriminatória? Eu digo aí, ó, ele trabalha com música, ele tem uma Mitsubishi aí na porta, ele tem uma 300, ele tem uma casa, o violão dele, esse que ele tá tocando, custa 7 mil. E tudo é a música que deu a ele. Se ele tivesse trabalhando como você, recebendo salário mínimo ou 2 salários mínimos, ele não tinha metade da estrutura de vida que ele tem. E que ele trabalha com a música, rala aí pra ter. E você aí achando que música, ele repetindo que trabalha com música e você insistindo que não. Entendeu? Termina que essa visão dos elitistas é essa, que quem é músico é vagabundo. O cara que é do teatro, não. Ele lhe chama para apresentar, ele não quer lhe perguntar qual é o cachê que você quer. Quando você diz assim, quando é espetáculo é tanto, é pago, Ou então, quer ver uma coisa que eu ouvi massa um dia, para o Ara do Acordeão, colocou no Instagram dele, ou foi no Facebook, não lembro. Ele, convide para o Ara para o seu aniversário, mas convide sem a sanfona. Porque todo mundo diz assim, mano, venha pro meu aniversário, vai ser massa, traga o violão. Traga a sanfona. Eu vou convidar um mestre cervejeiro. Ou então eu vou convidar um médico, né? E dizer, não, traga o seu estetoscópio, traga... Ô Carlinhos, a gente falou sobre política pública a nível nacional e a nível estadual. O governo da Bahia tem trabalhado políticas públicas para a cultura nesses últimos anos. No último mandato, vamos pegar o último mandato. Velho, isso que eu falei de que tanto os governos de lá quanto de cá não têm uma sensibilidade, isso eu coloco na Bahia. Eu tive uma audiência com o Alexandre Simões, meu amigo, eu quero mandar um abraço. Foi meu subchefe de gabinete. Ele é o superintendente da Secretaria de Cultura, né? E conversei com o Alexandre, e o Alexandre chorou tanto, Nando Zambia, que quando eu saí eu disse assim, mano, eu tô quase fazendo um pix pra secretaria. De tanto choro que não tem dinheiro, mas é uma realidade. Na Bahia é tão contraditório que eu acho que o governo Jerônimo vai precisar mudar isso. Quem tem dinheiro pra cultura é o turismo. Ainda existe a Bahia Tussa? Claro! Que é ela que ainda... Você tem... É um contrassenso, velho. Pra mim, que sou artista, pra Nando Zambia, que é artista, você chega na Secretaria de Cultura, não tem dinheiro. O que eles falam, faz cultura. Eu digo, Alexandre, faz cultura, eu não preciso de vocês. Eu preciso ter minha empresa, porque se você acha uma empresa que vai lhe dar uma carta de intenção, você consegue ir pra frente da fila do Faz Cultura. Mas se você não tem... Você vai ficar lá na fila penando. O Faz Cultura ele é um instrumento estadual parecido com a Rouanet? Renúncia de receita também. Você tem, a empresa ela pode deduzir do imposto X% de acordo, dependendo do valor do imposto dela para incentivo cultural. Então é bem congênere, são congêneres as leis. O que é que acontece? Então você tem essa discrepância. Você tem uma ideia agora no São João, eu não tenho números exatos, mas eu lhe digo, beirando a 70% dos municípios da Bahia tiveram programação, dos que tiveram evento, com artista da Bahia Tussa cedido. Entendi. Alagoinhas, a Bahia Tussa mandou, se eu não me engano, 4 artistas, os grandes, mandou uns 4. Pra cá, 3 ou 4. Natanzinho, o Pagode, acho que foi Parangolé, não foi? Foi. Foi foi Aldemário ou Flávio aqui? Aldemário, não foi? Aldemário. Pronto, ele, tudo Bahia Tussa. Entendeu? Quem tem o dinheiro pra fazer a cultura é o turismo. Isso não existe. Que equívoco, né, cara? Tanto que a minha discussão, eu lembro que eu falei com o Radiovaldo que ele eleito, eu mandei 4 propostas. Eu disse que o recurso destinado para as ações culturais da Bahia Tussa seja executado pela Secretaria de Cultura. Outra das propostas que eu coloquei para a Radiovaldo é que metade do recurso destinado à cultura seja
revertido para editais culturais. A forma mais, eu acho que a forma mais interessante de você trabalhar esse recurso que tem na Secretaria de Cultura é com edital. Você criar editais culturais, você consegue abrir o acesso para que todo mundo tenha esse acesso. Se a gente sair do estado, agora vamos para o município Alagoinhas. Vamos pensar assim, sem o conselho, certo? Vamos pensar o cenário institucional de política para a cultura sem o conselho. O que a Alagoinhas tem de concreto para a política? Tem uma secretaria, né? Tem uma secretaria de cultura. Qual é a receita dessa secretaria? Provavelmente você tem acesso pelo conselho. Quais são as políticas que essa secretaria movimenta? Na verdade, a coisa é maior que a secretaria. É porque assim, a gente precisa que a cidade, tanto a gente está discutindo em relação à conferência municipal. Porque da conferência municipal a gente consegue tirar um plano municipal de cultura e daí a gente conseguir ter na mesa o que a gente vai tocar de processo cultural. Porque o recurso para a secretaria é pequeno. O recurso para esse ano foi 1.200.000 para você gerir todas as ações culturais. E no meio disso você teve um São João que gastou de 2 a 4 milhões. Então você não tem isso. As ações que terminam aqui, sobram para a secretaria, são ações muito pontuais, que a secretaria encampa. Agora a FLIA, mês que vem, se eu não me engano, 26... FLIA o quê? A Feira Literária. Feira Literária? Então são essas coisas que a secretaria fica tentando construir, que é 7 de setembro... a FLIA, ela vem junto nos processos que a gente fez de virada cultural. A secretaria sempre construiu. Antes de mim no conselho, ele já fez a primeira e a segunda. Da terceira em diante eu já estava. Então, são as ações que ela implementa no dia a dia. Porque não tem recurso, não se destina recurso para a cultura, velho. E outra coisa, tinha 1.200.000 que o primeiro semestre ficou travado. Destravou em junho e aplicou no São João. Essa conferência que você falou, ela já existiu? Conferência Municipal de Cultura? Se eu não me engano, até 2008, eu não tenho número, não tenho na minha mente se o governo Paulo César fez. Tá. Mas o governo Joseildo, ele fez conferências municipais. Tanto que a gente tirou delegado, que eu fui delegado tanto da de igualdade racial quanto da de cultura para a conferência estadual e nacional. E as etapas e saiu daqui. E essas conferências resultaram em plano municipal de cultura? Existe um plano em Alagoinhas? Naquela época, né, meu? Naquela época se tinha. Mas hoje não. Hoje a gente não tem um plano municipal de cultura. O que é para ter, mas precisaria também ter um fundo, ter um recurso, né? Não, mas se você até o próprio recurso que é destinado para a cultura, você consegue direcionar de forma interessante com o fundo, com o plano municipal. Se a gente constrói um plano, cria um calendário, a coisa mais importante de se criar é um calendário anual e cultural. Em vez de viver de eventos pontuais, São João, micareta, a gente cria um calendário. Se a gente consegue construir um plano de cultura, que aí vai estar a sociedade civil. Eu discutindo previamente com a secretária, a ideia foi criar uma conferência baseada nas cadeiras do conselho. Que aí você conseguia ter uma maior abrangência de áreas. E desse plano aí a gente consegue definir um calendário anual. Sim. A gente, em vez de ficar de micareta, São João, 7 de setembro, Réveillon, a gente criava. Tem o quê? Tem São Roque, tem não sei o quê. A gente criar esses eventos. O Rota Alternativa é um evento cultural que já teve a terceira edição. Você tem a Virada Cultural, que já está indo para a sexta. Então a gente consegue, dentro disso, colocar os anseios do povo. E no próprio plano, a gente travar, exemplo, esse que eu falei do Estado, a gente pode colocar aqui 50% do recurso destinado à Secretaria de Cultura para ações culturais seja obrigatoriamente utilizado em edital. Ô Carlinhos, a gente falou sobre essas políticas públicas para a cultura a nível nacional, estadual, municipal. A gente introduziu essa conversa falando sobre a juventude negra. Observe que a gente pontuou aqui que está ruim o cenário, né, tanto nacional, quanto estadual, quanto municipal, de política pública para a cultura, está ruim. Bom, se está ruim no geral, se eu direcionar, especificar para a população negra, vai ter o quê? Assim, é bom que fique claro para as pessoas entenderem, a gente está falando do presente.
A gente não está falando de proposições que o Conselho tenha, que Carlinhos tenha, que Wagner tenha. A gente Sim. está falando do que existe hoje no cenário atual. Sim, sim. E o que existe no cenário atual tem pouco que a gente falar. Tanto do governo federal até do governo estadual e no município. Pela própria falta do recurso, porque nas leis orçamentárias eles não colocam recursos para a cultura. E não adianta se dissesse assim, Zambê, se você fosse secretário de cultura, você faria diferente? Teria dificuldade. Porque eu, sendo secretário hoje no lugar da professora Iracigama Santa Luzia, o meu recurso seria o mesmo. Claro, claro. Então não adianta a gente pensar que vai fazer coisas mirabolantes se você não tem um orçamento ou uma política cultural que lhe dê uma base. Pegando o gancho da Juventude Preta, eu acho que a Alagoinhas também inaugura. E outra coisa, a Alagoinhas inaugura coisas interessantes para o nosso povo. Sim. Você tem uma ideia, a Secretaria, junto com a vereadora Jusce, fizeram a segunda Majestade da Gentalha. Eu vi, eu divulgou então, assim, aqui ó, no programa. a gente conseguiu... Já é um calendário da cidade. Não só a lei municipal do Dia do Rap, a gente tem o Dia da Música também. Sim, sim. Então, a gente chega... Você começa a ter um direcionamento. Você teve 2 vezes Majestade da Gentalha, você teve agora, na véspera da eleição, Mulheres Pretas, suas lutas e sua arte. Um evento maravilhoso na Praça Rui Barbosa, só de artista preta, velho. Foi dança, música, teatro, artes plásticas. A gente teve música, teve performance de teatro, a gente teve 2 artistas plásticas ao desenrolar do evento, pintando telas. E isso foi bem interessante. Então a gente conseguiu colocar várias linguagens no lugar só. O teatro, a dança, a música, a poesia, tudo no mesmo espaço. E foi só de gente preta. Então, agora só que o que é que eu tenho muito claro em minha mente? São eventos ilhas, eventos pontuais, porque se a gente não construir uma política de consolidação, não adianta eu fazer, porque ano que vem eu não vou estar mais. E também não deixa muita coisa, né? Porque se não for permanente, não deixa, né? Eu não vou estar na presidência do Conselho de Cultura, não vou fazer. A vereadora Jusce, se não tiver reeleita, ela não quer emenda, foi dela. Ela não vai ter emenda. Então a gente precisa de quê? De um plano cultural para isso tudo estar no papel, porque independente de mim ou de quem chegar, tá ali, Tá tem lá, que fazer. vira lei. Eu e você fora, a gente pode cobrar que tá ali. Não, tá aqui, ó, na lei orçamentária, faça. Verdade. Entendeu? Acho que tem que partir dessa lógica. O que é, para ficar claro para as pessoas, porque nossos municípios aqui, Carlinhos, a gente teve também Leandro Santoli. Vou aproveitar e mandar um abraço tanto para Leandro Santoli quanto para Anderson Xará, que a gente falou aqui. Abraço, viu, Xará? Léo falou aqui uma coisa que foi assim: a Alagoinhas é o mais avançado que tem nas nossas cidades em termos de política para a cultura. Porque ele fala, por exemplo, as outras cidades não têm secretaria, não têm conselho. Então, assim, para ficar claro para quem está assistindo a gente Araçás tem. Araçás tem, né? O que é um conselho de cultura? Para que é que ele serve? Qual é o papel dele? Eu até fui buscar números e não achei números, por exemplo, de quantos conselhos municipais existem no Brasil atualmente. Não achei esses números assim para trazer aqui. Mas vamos lá, o que é? Para que serve um conselho de cultura? Assim, cada cidade tem a especificidade da sua lei, né? Aqui em Alagoinhas, o Conselho Municipal de Política Cultural, qual a função dele? Fiscalizar o Plano Municipal de Cultura. Aqui, especificamente, o Fundo Municipal de Cultura, quem tem a tutela é o presidente. Então, assim, mesmo sendo a prefeitura que executa, ela só pode executar a partir de uma resolução que eu faça autorizando. Então, aqui em Alagoinhas, a gente tem esse diferencial. Então, a função do Conselho é propor, fiscalizar toda a gestão cultural, fiscalizar o Plano Municipal de Cultura. Tombamento de prédio de cunho histórico precisa de uma resolução do Conselho. Um exemplo claro, o último exemplo agora, lá a Fundação Iracigama, o DENIT manda um documento para ela que ela necessita de um documento do Conselho reconhecendo a fundação como um bem cultural, uma que trabalha a memória, para que o DENIT autorize ela continuar ali. Entendi. Então você tem tudo isso, tombamento de prédio histórico, isso tudo passa pelo Conselho.
Ou seja, o conselho ele tem voto de verdade na política municipal. Na política municipal de cultura, aqui, porque é muito específico, aqui foi feito assim. Então, o que for de tombamento de prédio histórico, a gente vai discutir, vai ter resolução do conselho. Qualquer convênio que gere dinheiro para a cultura, seja de uma parceria com o governo federal ou estadual, tem que ter anuência do conselho, ele vai estar junto ali para tocar a coisa. Como é que é criado um conselho, Carlinhos? Quem é que cria, quem é que compõe? O conselho é por lei municipal, né? É criado na Câmara. Os conselhos, o governo manda a proposta, a sociedade civil pede ao governo, o governo manda a proposta e é criada. Aqui, a composição do conselho é diferente em cada lugar. No caso, o conselho que eu participo é paritária. A gente precisa de 9 membros titulares da sociedade civil e 9 membros do poder público. Sendo que a presidência só pode ser ocupada por um membro da sociedade civil. O governo não pode. Ótimo. E quem são essas pessoas do governo? Aí as secretarias que indicam. A cultura, o GAPRE, educação, meio ambiente. Cada secretaria dá uma indicação. Você tem 9 secretarias que indicam um titular e um suplente. Legal. Aqui em Alagoinhas existe conselho desde quando, sabe? Conselho Municipal de Alagoinhas é uma lei de 93, se eu não me engano, mas eu acho que de fato mesmo, acho que em 2003, 2004. Quase 20 anos, né? Quase 20 anos. Tá bom. Carlinhos, a gente vai para outro intervalo, a gente vai conhecer a agenda cultural. O que é que tem de bom para fazer na nossa região, gente? Artistas, casas de shows, enfim. Manda pra gente o material do evento que a gente divulga. Não paga nada, tá, gente? Então é só mandar com antecedência que a gente coloca aqui no nosso intervalo. Então a gente vai conhecer a agenda cultural Território 18 e aí a gente volta para falar sobre as ações, e tanto passadas quanto futuras, do Conselho de Cultura de Alagoinhas, tá, gente? É rapidinho, já a gente tá de volta. Se parar para pensar, entenderia que antes de você nascer a guerra existia. Não é minha, não é sua, nem da Santa Terezinha, muito menos da Baixada lá do Barreiro de Cima. Rua do Catu, Coqueiral, o beco do bicho não passa batido, sempre tem uns conhecidos. Eu soube chegar, entrar, também sair. Cada quebrada uma lei eu respeitei e aderi, mas nem todos vê assim, pros comédia que dá falha nas áreas de Alagoinhas, você sabe como acaba. Se Alagoinhas fosse filme, a trilha sonora era a sirene da SAMU. No começo a toda hora os idioma era os gritos, suspiro, gemido de dor e a sonoplastia a de guerra. Se Alagoinhas fosse filme, a trilha sonora era a sirene da SAMU. No começo a toda hora os idioma era os gritos, suspiro, gemido de dor e a sonoplastia a de guerra. A noite aqui é foda, acontece de tudo: roubo, morte, furto, tráfico, estupro, no surto psicótico. Povo Limpo, Território 18, todo mundo de volta, tudo certo. Agora vamos saber então o que é que o Conselho, viu, Carlinhos? O que é que o Conselho de Cultura fez, né? Quais as ações que o Conselho de Cultura fez? Você está no Conselho há quanto tempo? 4 anos. Vai fazer... Não, em março faz 4 anos. Em março faz 4 anos, 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, quais as ações que você destaca, assim? O que é que foi de destaque? Vamos lá. A gente começou... Primeiro, quando a gente começou, a gente abriu até para alguns projetos. Então, nessa jornada aí, a gente fez... vou corrigir. A gente ajudou com recurso, com aporte financeiro, o 5º Encontro dos Amigos do Reggae, o Festival de Rock de Alagoinhas, por 2 vezes, Rota Alternativa 1, 2, 3, agora que foi Rota Alternativa no São João. Rota Alternativa é o quê, Carlos? É um evento que a gente chama com a Rota Alternativa, que é reggae, rap, rock, reggae, rock e DJs. Entendi. Essas 4 músicas vertentes que a gente né? trabalha no Rota. E agora a gente fez a 3ª edição agora no São João, 25 e 26. A gente fez o Rota. Foi no Mercado do Artesão? Foi. A gente fez virada cultural. Foram 3. Uma presencial grande, que foi em 2019, com Luiz Caldas encerrando, umas 2 virtuais. Agora estamos indo para a 4ª. Que é a 6ª, mas a 4ª que a gente está à frente. Aí fizemos a exposição lá no Conselho de Cultura, algumas exposições de arte. Do mês da consciência negra, a gente fez lá Fósseis de Ogum em 19. Fizemos a exposição de Ed Carlos lá também. Lançamento de livro de Lia, de Vanderlei Soares.
de Júlia, poeta da UNEB. Então termina que nesses anos a gente conseguiu desenvolver algumas coisas. E para esse ano, até o final do ano agora, vem a Feira Literária, que daqui a pouco tem uma reunião com Iraci Gama, já pensando na Feira Literária para o final do mês que vem. E no início de dezembro, a Virada Cultural, que a gente pensa em fazer a maior virada de todos os tempos. A Virada Cultural é a maior ação nesse conjunto de ações que você colocou aí, a Virada Cultural é a maior? Muito maior. É a que consome o maior empenho de força, de trabalho, de recurso. Porque a última virada foram 36 horas. Eu lembro uma cena cômica assim, que a gente quando ia começar 14 horas, que aí o som tava tudo pronto, aí o cara do gerador chegou de junto assim, fez, e aí, que horas eu desligo? Eu disse, daqui a 2 dias, pode ligar e deixar o carro da Petrobras aí do lado com óleo. Porque foram 36 horas sem parar. Teve uma paradazinha que a gente deu, que foi do sábado para domingo, 6 da manhã, que acabou o rock and roll, que foi aquele menino que cantava na Apollo, como é o nome dele? Agora deu branco. Eu sei quem é também. Que cantava na Apollo. Ele cantou com uma banda de metal, banda de rock pesado. Quando acabou, ia até a Zumba, 6 horas da manhã. Só que tava cheio da galera toda já chapada. Aí Erivaldo olhou assim pra mim, mano, vai dar merda. Um bocado de mulher com roupinha tudo apertada e os caras tudo bebo já. E a gente aí desligou o som por 30 minutos. Desliga aí. Quando dispersou, a gente aí ligou de novo. E aí começou a Zumba, depois veio Patrulha Canina, Guerreiros. Nando, os caras vieram. Olha aí, artista sofre. Patrulha Canina. Vieram de Recife. Chegaram numa van, numa Sprinter. Chegaram aqui, tomaram um banho, se apresentaram. Levei pro Antônio, almoçaram, entraram na van e voltaram. Véio. Caramba, gente. 800, 900 quilômetros. Bate e volta literalmente. Ô Carlinhos, a virada cultural, ela acontece em palco único ou as atrações são dispersas? Sempre foi palco único. Esse ano eu até pensei em fazer a virada cultural juntamente com a mostra de arte, que aí eu iria aproveitar lá e o foyer ali do centro da Secretaria de Cultura, que a gente botaria lá uma exposição de arte de vários artistas da cidade, termina também dando um cachê e conseguiria. E na virada a gente também trabalha já dança, música e teatro. Na última virada teve a bofetada no palco, foi massa. Na última não. Na última que foi presencial, sim, 2019. Porque a última foi agora em dezembro no Centro de Cultura, que a gente fez, ao invés da peça de teatro, a gente fez exposição de documentários. Teve o documentário do nosso anfitrião Nando Zambia e de Ed Carlos, que foram documentários que foram exibidos. A gente não teve a apresentação de teatro diretamente, mas estava dentro dos campos da arte cênica, o documentário que eles apresentaram. Mas o documentário, a produção deles não tem... já chegou pronto, né? Não, foi pronto. Foi uma produção deles. E tem uma pergunta aqui. Bianca, de Mata de São João, ela fez uma pergunta assim. Eu quero saber se quem compõe o Conselho de Cultura se recebe dinheiro. Zero. De presidência... Não tem. Até porque quem é indicado pela secretaria já está... Né, assim, zero. Vou até Wagner abrir um parêntese interessante. Quem é indicado pelo governo já é ou funcionário de carreira ou cargo. Então, ele já tem seu salário. Agora, quem é da sociedade civil não tem. Não tem salário, não tem diária de viagem, não tem nada. Está lá pela luta mesmo. Pela luta. Certo. Carlinhos, eu quero que você repita o que é que vai ter ainda em 2023. A gente está agora final de outubro, aí a gente tem novembro, dezembro, né? O que é que ainda vai acontecer nesses meses? A gente tem algumas coisas importantes agora. Final do mês mesmo a gente tem uma grande tarefa cultural, que eu não vou dizer o que é, mas a gente sabe. Sim, Dia 30, não esqueça de cultura. Aí... Início de novembro a gente tem algumas coisas. Primeiro vai ter lá, interessante também falar que a gente vai inaugurar a Galeria Aldemário, que foi um artista da cidade que ficava na Praça Rui Barbosa e terminou que ele morrendo, alcoolismo e outras coisas, morando na rua, morreu ali no Carneirão, dormindo ali embaixo de marquise. Caramba. O corpo só foi achado depois, já em decomposição. Caramba.
E eu resolvi inaugurar essa galeria e colocar o nome dele. É uma galeria 90% de artistas da cidade. Foto, grafite, esculturas e telas. Essa galeria está instalada no Conselho de Cultura, primeiro andar da Biblioteca Municipal. Na Biblioteca Maria Feijó. Então a gente vai ter agora, no início de novembro, a inauguração da galeria. Aí na sequência a gente vem a Feira Literária, que deve ser, se eu não me engano, 25, 26. A data não está definida ainda, vou saber agora mais tarde. E dezembro, a virada cultural. Certo. Aí já entra, aí a programação do conselho, que aí já vem a da prefeitura, que é Janelas Cantantes, as atividades de final de ano. Que não são propostas pelo conselho, mas que o conselho está lá, né? Janelas Cantantes, Corais Natalino, essas coisas que já são do calendário deles. Entendi. Carlinhos, a gente o nosso programa é assim, né? É um pouco rápido, parece que não dá tempo de falar de tudo, e com certeza não dá, mas depois, no final, você vai voltar aqui para falar do final do seu mandato lá no Conselho. Mas quais são as propostas que estão sendo discutidas dentro do Conselho para o próximo ano, até o final do seu mandato? O que é que está sendo germinado aí? Na verdade, cara, existe uma coisa aí que, para mim, o meu mandato termina agora em dezembro. Porque em janeiro a gente volta, a gente tem o Conselho em janeiro, em fevereiro volta para convocar a reunião de março. Então, ou seja, em março eu já volto para a eleição. Já tem eleição para a nova direção. Certo. Então, termina que o Conselho dá uma brecada agora em dezembro e já volta meados de fevereiro já para pensar a eleição. Entendi. Agora, tem uma outra pergunta aqui. Ricardo de... como é que é? Ele colocou a grafia errada aqui, mas é Riacho da Guia. É Riacho da Guia, tá? Ricardo de Riacho da Guia, ele pergunta assim, se o Conselho tem parcerias com artistas locais. Existem essas parcerias, ou seja, que esteja sempre participando de reunião ou que esteja sempre nos eventos. Se existe, enfim, parceria aqui, pelo que eu entendi, assim, se existe alguma coisa permanente, algum projeto e tal. O Conselho, na verdade, é aberto, as reuniões são abertas, a primeira quarta do mês, ela é aberta a toda a sociedade. E assim, o Conselho, nos eventos que são encabeçados pelo Conselho, a gente trabalha muito o rodízio. Então a gente tem uma gama de artistas que já permeiam o cenário cultural da cidade, que já vem... Exemplo, virada cultural. Geralmente se pensa nas últimas 5 viradas, quem passou por elas, e dentro dessa a gente vê aí a última virada, tocou, então a gente já renova. Isso pensando também sempre em 2 artistas por estilo. Entendi. Então, assim... Para contemplar todas as línguas, todos os gêneros, a gente termina, né? Isso. E alguns estilos são mais complicados, porque tem muitos. Rock, tem 200 bandas de rock. Então vai ter um rodízio maior. Reggae já não tem tantas. Então já facilita a discussão. Então pode ser que algumas bandas repitam em alguns eventos, porque o estilo dela está contemplado no desenho da virada, que os eventos alternativos geralmente são reggae, rap, rock, DJs. Na virada aí entra MPB raiz, entra partido alto, partido altaço mesmo, que o cara esteja o repertório dele partido alto, não os caras que pegam sertanejo e tocam partido alto. Sim. A mesma coisa MPB, o cara vem pra tocar de Djavan, Caetano, Geraldo, não vem pra tocar as MPB moderninha como hoje, como... Eu lembro que o cara tocou música da Timbalada na última e tocou... Jerônimo, né? Sim. Tocou Edochum, essa coisa, e veio falar comigo, mas não é tudo MPB. Eu digo, não, pô. Mas o seu contrato foi pra tocar aquela MPB, aquele voz e violão que a gente chamava antigamente. Aquela coisa bem Caetano, bem Djavan, bem João Bosco. Você fugiu totalmente do que a gente pensou. Entendeu? É mais assim, a virada trabalha mais nessa perspectiva. O rock alternativo já é mais limitado. Rock, reggae, rap e DJ. Sim. A virada ainda tem outras linguagens dentro do teatro, ainda entra a dança, Sim. entra os estilos musicais esses. E nesse ano eu vou incrementar essa coisa das artes visuais ao vivo, que eu achei muito interessante nesse último evento das Mulheres Pretas. Sim, mas sempre que eu vejo na televisão eu também fico fissurado naquelas coisas. Carlinhos, a gente está chegando aqui ao final, agora aqui para a gente, né, começar o nosso encerramento. Primeiro aqui que você,
pelo que você já colocou de sua biografia, de sua participação, né, em partido político. Então a gente já sabe, você é de esquerda, não é isso? Você é de esquerda. Agora a questão assim que a gente, né, precisa pautar é o seguinte. Você, como uma pessoa de esquerda, como é que você imagina que seria o ideal para a nossa política pública para a cultura e também para essa política pública atender a juventude negra? Assim, a primeira coisa eu vou dar logo de primeira mão a vocês aqui, que é um projeto que eu devo puxar agora, esse início de mês, que é uma campanha 3% para a cultura. Essa é a sua bandeira, assim, 3%. 3% o que ele está falando... Gente, é 3% do PIB, não é isso? 3% dos recursos próprios, deduzido dos recursos que já são travados. Todo o recurso que o município tem, sem ser transferência de Fundeb, sem ser dinheiro recebido da União... todo o recurso da prefeitura, deduzido de alguns pagamentos que já são travados. Eu sei. Então, do recurso municipal, 3% disso. Hoje a gente sairia de 1.200.000 para quase 5 milhões. Já dava para respirar um pouco mais. Se fosse nos números atuais, que eu acho que foi 500 e poucos milhões, 520 milhões. Quando você tira os recursos que já são travados, deveria cair para uns 400, alguma coisa. Cara, não tem como descentralizar mais essa coisa do São João, né? Não tem mais como desfazer esse espetáculo do mega palco, né, centralizar todo o recurso da receita. Não porque para os políticos não é interessante. Uhum. Eles querem aquela coisa do show business, do evento gigante, para dizer... Que fez. Então, assim, para ele não é interessante. Eu até entendo, porque você consegue movimentar o turismo na cidade. Sim, movimenta comércio, vendedores. Movimentar o comércio. Mas não é interessante para eles a gente pensar como... esqueci de falar de duas coisas, que é o conselho também, que faz em parceria com a secretaria, que é o trem do forró e a Vila de Santo Antônio. Sim, sim. Então, o trem do forró... É um trio de forró tocando por 20 minutos dentro do trem numa viagem curta, de ida e volta. Esses, para os governos, esses são projetos bonitos para sair na matéria, mas não é o que ele quer para o São João em si. Uhum. Ele quer aquele evento grandão, trazendo aquele artista de 1 milhão, de 500 mil, para colocar o nome. Então, eu não consigo ver que nenhum dos governos que passa, eles vão querer quebrar isso aí, descentralizar isso para a gente fazer eventos como eu gostaria. Eventos locais ali, em cada distrito ter o seu, um evento organizado, bonito, com um palco bom. Uhum. Se bota um palco gigantesco no coisa, nos distritos bota aquele meia-bocazinho. Não, consegui fazer um evento assim, mas para eles não é interessante, porque politicamente para eles não é viável. A gente vai chegar em algum... Será que vai demorar muito para a gente chegar em um momento em que o jovem pobre de periferia ele consiga se instruir por serviço público? Eu fico pensando assim, por que é tão difícil? Coloca um professor ali para ensinar os moleques a desenhar, sabe assim, sei lá, paga um salário por mês, faz um contrato de 10 meses a cada ano. Porque, será que isso é impossível a gente chegar nisso, Carlos? Eu tive uma reunião com o Gustavo, tem alguns meses, e que a ideia agora, porque a única escola de tempo integral do município é a Nova Esperança, que é a da Fundação do Caminho. E lá já tem isso, lá já tem arte e educação. E Gustavo estava falando que agora, como ele quer implementar a escola de tempo integral, ele tive uma reunião com ele em relação a isso, ele já pensa nisso. Ele disse, até colocou na reunião das coordenadoras lá, me levou e falou da importância que se tem disso, de você colocar arte e educação dentro da escola. Já que vai ser tempo integral, você precisa no contraturno fazer algo lúdico para poder as crianças... aprender mais, que não é só matemática e português que ele vai querer manhã e tarde. Uhum. Você tem aqui nas cidades vizinhas já exemplos disso que funciona há anos, pô. Você tem tanto em Itanhagra quanto em Araçás, música, dança, na escola, teatro. Uhum. Você tem... Eu fiz um projeto da Copenhague em Itanhagra, lá já tinha aula de dança, de música e de teatro. Em Araçás também tem. Então já tem umas cidades pequenas aqui que já fazem isso. Acho que a Lagoinhas, como polo, ela pode começar a fazer isso. Certo. E seria muito interessante.
Quando vocês pensam, quando você for pensar política pública para a cultura, quer dizer, agora você já está no final do mandato, mas quando o Conselho pensa, o Conselho tem essa preocupação em dizer assim, ó, essa daqui vai ser para as mulheres ou essa daqui vai ser específica para a população negra de periferia. Existe direcionamento desses eventos? É porque, na verdade, como o Conselho é um órgão fiscalizador, ele precisa que as cadeiras proponham. Você tem as cadeiras, ela tem que propor os projetos e trazer para que eu apresente a um outro conselheiro e aí ele vai dar um parecer. Porque o conselho em si, ele só pode fazer essa proposição que a gente pensa numa conferência, ou numa coisa específica para isso. No dia a dia do conselho, não. Entendi. As tarefas são mais administrativas, de você ver e esperar que as cadeiras produzam projetos e que a gente apresente. Eu lembro que na gestão passada, tiveram alguns projetos de música. E teve um dos conselheiros que falou assim, tem vários projetos de música. Eu digo, você é a única cadeira que escreve. Eu lembro que tinha chegado 2 projetos meus, da minha cadeira, que eu era da cadeira de música. Tinha chegado de Jean de Crédito, tinha da turma da Associação dos Amigos do Reggae. Chegaram alguns projetos. Eu digo, velho, quando eu dei entrevista no Intera, eu disse que estava aberto a todos os projetos de cunho cultural, que a gente iria tentar bancar. Sim, Se não fizeram, sim. Então é isso, porque é uma coisa muito específica. O conselho não consegue chegar assim, vamos sentar hoje, vamos fazer as propostas para isso. Não, porque é um órgão colegiado. Então é reunião uma vez por mês, o caráter mais fiscalizador do que propositivo, entendeu? Então eu preciso que as cadeiras produzam o que elas pensam de política para cada cadeira e aí trazer para que a gente toque. Tá bom. Então, gente, ó, essa foi a nossa entrevista com o Carlinhos Zambê. Se tivesse plateia aqui, a gente ia ouvir aquele sabe, do nosso saudoso Jô Soares, mas a gente não tem a plateia, então a gente vai aqui encerrando nossa entrevista com Carlinhos Zambê, nosso atual diretor-presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Cultura, de Políticas Culturais de Alagoinhas. Zambê, foi um prazer, muito obrigado pela sua presença. Vamos brindar aqui ao Colé de Merma, vinda longa ao Colé de Merma. Colé de Merma. Então, gente, próximo episódio nós vamos falar sobre educação e agricultura familiar com o pessoal da EFA, a Escola da Família Agrícola, tá? Aqui do Litoral Norte. Então, não esqueçam, toda terça-feira, às 7 horas, a gente tá perguntando da Colé de Merma dessas ações aqui no Território 18. Então, beijo, povo lindo, e até a próxima. Quem tá na correria pela periferia no interior da Bahia, me diga qual é de merma, qual é de merma. E quem faz sua parte pela arte em prol da comunidade é quem sabe qual é de merma, qual é de merma. Quem luta pela cultura, que conhece a sagrada labuta e é sobre essas lutas, qual é de merma, qual é de merma. Quem corre pelos pobres, a causa é justa, o gesto é nobre e é sobre esses corre, qual é de merma, qual é de merma. É música, cinema, teatro, literatura e a nossa loucura ainda é a mesma. Qual é de merma, qual é de merma.